Boa tarde! Começa agora o quarto dia da fase eliminatória da Gincana Regional do Saber. E hoje nós recebemos aqui as cidades de Três Pontas, São Lourenço, Três Corações, Monte Sião e a cidade de Machado. Neste ano, a Gincana Regional do Saber tem como tema a Constituição em Miúdos, uma produção da Câmara Municipal de Pouso Alegre em parceria com o Senado Federal e realização da ABEL, a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. A Gincana do Saber acontece na Câmara de Pouso Alegre desde 2008, com participação de todas as escolas da cidade. A ideia da Gincana Regional surgiu em 2014. A sugestão foi dada pelos coordenadores das escolas do Legislativo de Carvalhópolis e São Lourenço, o Sandro Silva e o Rômeu Junqueira. Com o apoio dessas duas câmaras, a Câmara de Pouso Alegre abraçou a ideia e, neste ano, realiza a Gincana Regional do Saber. A Gincana Regional reúne neste ano 25 municípios. São eles: Andradas, Borda da Mata, Cachoeira de Minas, Cambuí, Carmo do Rio Claro, Carvalhópolis, Córrego do Bom Jesus, Eloy Mendes, Estiva, Guaxupé, Inconfidentes, Machado, Monte Sião, Nova Serrana, Ouro Fino, Paraguaçu, Paraisópolis, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas, São Lourenço, São Sebastião da Bela Vista, Três Corações, Três Pontas e Varginha. As cidades participantes da Gincana foram divididas em 5 dias por meio de sorteio que foi realizado no dia 5 de agosto. Vamos conhecer então as cidades que participam conosco hoje. Lembrando que as cidades respondem as perguntas por ordem de sorteio. A primeira cidade é Três Pontas. Três Pontas é a cidade da música e do café. É o oitavo município em Minas Gerais no ranking da maior renda agrícola. Essa renda movimenta o setor de serviços, que possui cerca de 60% do PIB do município. O café é o produto principal da agricultura trespontana. A população de Três Pontas é de 53 mil habitantes. E hoje quem vem representando Três Pontas são os estudantes Lohana Fusquim. Olá, Lohana. E também o aluno Alan Lindolfo. Olá, Alan. A professora orientadora é a professora Valéria Oliveira. Boa tarde, professora. E quem vem representando a cidade é o assessor Carlos Castro. Olá, Carlos. A segunda cidade, por ordem de sorteio, é a cidade de São Lourenço. São Lourenço é uma das cidades mais conhecidas como estâncias hidrominerais do Brasil. Sua população é de 42 mil habitantes. O turismo e o comércio são as principais atividades econômicas da cidade. Quem nasce em São Lourenço é São Lourenciano. E a cidade de São Lourenço traz para nós hoje os estudantes João Pedro Silva Ribeiro. Olá, João Pedro. E a estudante Júlia Maciel Arantes. Oi, Júlia. A professora orientadora é a professora Monize Guimarães. Boa tarde, professora. E quem vem representando a cidade é a Ana Carolina Rangel, coordenadora de Relações Institucionais. E também agradecemos a presença do Rômeu Junqueira, que é o diretor da Escola do Legislativo, que está aqui conosco. A terceira cidade pela ordem do sorteio é a cidade de Três Corações. A terra do Rei Pelé tem 77 mil habitantes e é um dos principais centros urbanos do sul do estado. Tem destacada participação na economia do município através de seu rebanho leiteiro e gado de corte, sendo o gado leiteiro um dos melhores do estado. Quem nasce em Três Corações é tricordiano. E hoje nós recebemos da cidade de Três Corações os estudantes Jordan Eduardo dos Santos. Oi, Jordan. Olá. E a estudante Giovana Teixeira. Oi, Giovana. O professor orientador é o professor Gustavo Alves. Olá, professor. E quem vem representando a cidade de Três Corações é a coordenadora pedagógica do Colégio Nova Geração, a Cássia Batista. Olá, Cássia. Tudo bem, Cássia? A quarta cidade, por ordem de sorteio, é a cidade de Monte Sião.
Com aproximadamente 21 mil habitantes, Monte Sião recebe milhares de turistas o ano todo. Além de estância hidromineral, a cidade reúne belas paisagens, culinária típica e artesanato. Monte Sião é conhecida como a capital nacional da moda tricô. E de Monte Sião nós recebemos os estudantes João Vitor Bueno da Silva. Olá, João Vitor. Olá. E o estudante Galileu Fres Veloso. Olá, Galileu, tudo bem? Olá. Quem vem como professor orientador e também como representante da Câmara é o Lucas Silvério Medal Dias. Olá, Lucas, boa tarde. E a quinta cidade, por ordem de sorteio, é a cidade de Machado. Machado se destaca na produção de café, o principal produto da economia machadense e grande gerador de emprego e renda. Atualmente tem 41 mil habitantes. Recentemente, a cidade recebeu o título de capital mundial do café orgânico, devido ao seu pioneirismo neste tipo de cultura e suas exportações para países da Europa, Estados Unidos e Japão. Da cidade de Machado, nós recebemos o Marcos Vinícius de Paiva. Olá, Marcos. Olá. E nós recebemos a estudante Cissa Maria Ribeiro Siqueira. Oi, Cissa. Oi. Quem vem como professor orientador é o professor Ariovaldo Magalhães Júnior. Olá, professor. E o representante da Câmara é a coordenadora da escola, a Giovana Signoretti. Olá, Giovana, tudo bem? Bom, nós recebemos aqui também um representante da Faculdade de Direito do Sul de Minas, a faculdade que é parceira na realização da gincana. O representante de hoje é o mestrando Henrique de Oliveira. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Nós agradecemos muito a sua presença, viu? Agradeço a oportunidade. Lembrando, gente, que é o Henrique que vai validar ou não as respostas de vocês. Nós vamos fazer a pergunta, vocês darão a resposta e é o Henrique que vai falar se a resposta está 100% certa, 50% certa ou se ela não está certa, tá bom? Nós recebemos também a Tatiana Rezende, que é servidora da Câmara de Pouso Alegre, que está aqui para assegurar que as regras sejam aplicadas corretamente. E recebemos também a servidora da Câmara, Mônica Franco, que vai colaborar conosco quanto à pontuação e também com relação às perguntas, né, Mônica? Bom, então vamos às regras. Gente, nessa primeira fase, as perguntas são de nível fácil. Lembrando que todas as perguntas foram elaboradas pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Agora nós teremos 3 rodadas de perguntas. Vocês têm 20 segundos para responder. Só darão a resposta depois do sinal sonoro. As respostas com 100% de acerto terão 1 ponto. Aquelas consideradas com 50% de acerto terão meio ponto. E aquelas consideradas como erradas não pontuam. Ganha quem tiver o maior número de pontos. E se houver empate, nós vamos para a fase do mata-mata. Mas aí a gente explica as regras para vocês daqui a pouco, se houver o mata-mata, tá bom? Lembrando que no dia 12 de novembro acontece a grande final. E hoje sai daqui um finalista, uma dupla finalista para o dia 12 de novembro. E no dia 12, a dupla vencedora e mais o professor orientador ganha um tablet cada um, tablets oferecidos pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. As perguntas a cada rodada vão ser sorteadas pelos representantes das cidades de vocês. Vamos então para a primeira rodada, com o representante da cidade de Três Pontas. Atenção aos alunos da cidade de Três Pontas. A pergunta é: qual polícia é responsável pela segurança das rodovias federais? Repetindo, qual polícia é responsável pela segurança das rodovias federais? Tempo. Resposta? Polícia Rodoviária Federal. Resposta completamente certa, 1 ponto.
Parabéns, então, a dupla de 3 pontas marca 1 ponto. Vamos, então, à pergunta para a dupla de São Lourenço. Atenção à pergunta. A assistência social é destinada às pessoas carentes, como idosos e deficientes. Verdadeiro ou falso? Repetindo, a assistência social é destinada às pessoas carentes, como idosos e deficientes. Verdadeiro ou falso? Valendo! Resposta? Verdadeiro. Resposta correta, 1 ponto. Parabéns, então, a dupla de São Lourenço marca 1 ponto. Gente, só um momento que eu vou ter que verificar com a Tatiana se está correto. Bom, parece que houve um pequeno equívoco na separação das perguntas. Eu vou mostrar para vocês para que todos saibam, tá? A pergunta não está valendo. Professor, parece que a pergunta veio como nível médio, mas ela estava junto com as perguntas de nível fácil. Então, nós vamos desconsiderá-la, tá bom? Tá vendo que tá o Mzinho aqui do lado? Olha, para que vocês saibam, eu vou fazer a pergunta porque a gente vai invalidar essa pergunta, tá? Eu vou fazer a leitura dela. Para o direito, o que é uma pessoa física? Aí a resposta era, em direito, uma pessoa física ou uma pessoa natural é um ser humano. Essa pergunta está sendo invalidada porque ela é de nível médio, mas infelizmente estava junto com as de nível fácil. Tá bom? Então vamos fazer o sorteio de uma próxima pergunta. Lembrando que a pergunta agora é para a equipe de 3 corações. Atenção à pergunta. Quando acontece a posse do presidente e do vice-presidente da República? Repetindo, quando acontece a posse do presidente e do vice-presidente da República? Valendo o tempo. Resposta? 1º de janeiro do ano seguinte ao da votação. Resposta completamente correta, 1 ponto. Parabéns, então a dupla de 3 corações marca 1 ponto. A pergunta agora vai para a cidade de Monte Sião. Os 3 poderes estatais são independentes e harmônicos entre si. Verdadeiro ou falso? Repetindo, os 3 poderes estatais são independentes e harmônicos entre si. Verdadeiro ou falso? Valendo! Verdadeiro. Resposta correta, 1 ponto. Parabéns, então a dupla de Monte Sião marca 1 ponto. Vamos então agora à última pergunta desta rodada, que vai para os alunos de Machado.
A pergunta é: a garantia dos direitos da criança, do adolescente e do idoso é dever apenas do Estado. Verdadeiro ou falso? Repetindo, a garantia dos direitos da criança, do adolescente e do idoso é dever apenas do Estado. Verdadeiro ou falso? Valendo! Falso. Resposta correta é dever de todos. Ok, parabéns. Então a dupla de Machado marca 1 ponto. Bom, nessa primeira rodada todas as cidades pontuaram. Então até agora está todo mundo empatado. Vamos começar a segunda rodada. E quem vai fazer o sorteio das perguntas é a representante de São Lourenço. Atenção à equipe de 3 pontas. O que significa Enem? Repetindo, o que significa Enem? Valendo o tempo. Resposta. Exame Nacional do Ensino Médio. Resposta totalmente correta, 1 ponto. Parabéns, então a dupla de 3 pontas acaba de marcar o seu segundo ponto. Vamos à pergunta agora para a equipe de São Lourenço. A pergunta é a seguinte: o voto é obrigatório para pessoas de qual faixa etária? Repetindo, o voto é obrigatório para pessoas de qual faixa etária? Valendo! Resposta. O voto é obrigatório para as pessoas entre 18 a 70 anos. Resposta correta, 1 ponto. Ok, parabéns. Então a dupla de São Lourenço acaba de marcar mais 1 ponto. Vamos então à pergunta para a dupla de 3 corações. Lembrando que até agora 3 pontas está com 2 pontos e São Lourenço com 2 pontos. Na primeira rodada todo mundo pontuou. Atenção agora então a dupla de 3 corações. Como se chama o tributo cobrado sobre a propriedade de imóveis urbanos? Repetindo, como se chama o tributo cobrado sobre a propriedade de imóveis urbanos? Tempo. Resposta. É o IPTU? Resposta correta, 1 ponto. Parabéns, então a dupla de 3 corações marca mais 1 ponto. Agora nós vamos então à pergunta para a cidade de Monte Sião. A pergunta é: para onde vai o dinheiro arrecadado com os tributos? Repetindo, para onde vai o dinheiro arrecadado com os tributos? Valendo o tempo.
Resposta, Ele vai para o governo. doutor Henrique. A resposta é incorreta. Ele vai para os cofres públicos. É uma pergunta que eu entendo que ela foi colocada de nível fácil, mas ela causa uma certa duplicidade de resposta. Mas a resposta é incorreta. E aí o senhor considera como Eu consideraria 100% incorreta? como meio válida. Meio válida. Então, a equipe de Monte Sião marca meio ponto pela resposta. Parabéns, meninos. A resposta está meio certa, não está totalmente errada. Vamos, então, para a próxima pergunta, que vai para a cidade de Machado. Nós temos mais uma pergunta que está aqui, que está como nível médio, está marcada como nível médio, professor. Então, nós não vamos fazê-la. Bom, eu vou fazer a leitura para que todos saibam. A pergunta era a seguinte: quem é o chefe do Poder Executivo Estadual? A resposta seria o governador do estado. Talvez a pergunta até fosse de nível fácil, mas eles escreveram como nível médio, né? Então, por uma questão de transparência, ela não será feita. Vamos ao sorteio de mais uma pergunta. A pergunta vai para a cidade de Machado. A pergunta é a seguinte: a origem da lei, conhecida como Lei da Ficha Limpa, guarda relação com um mecanismo de participação democrática direta, assegurada aos cidadãos brasileiros pela Constituição. Qual mecanismo é esse? Repetindo, a origem da lei, conhecida como Lei da Ficha Limpa, guarda relação com um mecanismo de participação democrática direta, assegurada aos cidadãos brasileiros pela Constituição. Qual mecanismo é esse? Valendo o tempo. Resposta, Majoritário? Resposta incorreta. 0 pontos. qual seria a resposta correta? Ativa popular. Ok, então, infelizmente, a equipe de Machado não pontua nessa rodada. Por enquanto, o nosso placar está assim: 2 pontos para Três Pontas, 2 pontos para São Lourenço, 2 pontos para Três Corações, 1,5 ponto para Monte Sião e 1 ponto para Machado. Vamos agora para a terceira rodada. Lembrando que se houver empate, nós vamos para o mata-mata. E se não houver empate, já sai o vencedor aqui na terceira rodada. Quem faz o sorteio agora pra gente é a representante da cidade de Três Corações. Obrigada. Atenção então à dupla de Três Pontas, que pela ordem do sorteio é a primeira a responder. Qual a idade mínima necessária para que determinado brasileiro possa se candidatar ao cargo eletivo de governador? Repetindo, qual é a idade mínima necessária para que determinado brasileiro possa se candidatar ao cargo eletivo de governador? Valendo o tempo. Resposta? 35. Resposta incorreta. 0 pontos. O correto seria 30 anos. Bom, então, nesta rodada, a cidade de Três Pontas não pontuou. Vamos, então, à pergunta para a cidade de São Lourenço.
Atenção, então, a dupla de São Lourenço. A pergunta é: a justiça desportiva se destina a tratar de assuntos ligados à educação. Verdadeiro ou falso? Repetindo. A justiça desportiva se destina a tratar de assuntos ligados à educação. Verdadeiro ou falso? Valendo o tempo. Resposta. Falso. Resposta correta, 1 ponto. Parabéns, então, à equipe de São Lourenço, que acaba de marcar mais 1 ponto. Vamos agora, então, à próxima pergunta, que vai para a cidade de Três Corações. A pergunta é: a educação para a cidadania deve ser estimulada nos jovens e adolescentes pelo poder público. Verdadeiro ou falso? Repetindo. A educação para a cidadania deve ser estimulada nos jovens e adolescentes pelo poder público. Verdadeiro ou falso? Valendo. Resposta. Verdadeira. Resposta correta, 1 ponto. Parabéns, então, a dupla de Três Corações acaba de marcar o seu 3º ponto. Até aqui, as cidades de São Lourenço e Três Corações estão empatadas com 3 pontos cada cidade. Vamos à pergunta, então, para a cidade de Monte Sião. Plásticos, vidros, papéis e metais são que tipo de lixo? Repetindo. Plásticos, vidros, papéis e metais são que tipo de lixo? Valendo o tempo. São materiais recicláveis. Meninos, nós vamos fazer o seguinte: nós conversamos aqui com a equipe dos avaliadores, do avaliador e também os representantes das cidades, e aconteceu a mesma situação que aconteceu antes. A pergunta estava escrita como M, como se fosse média. Então, até se vocês quiserem ver, a gente passa para os representantes e para os professores. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer outra pergunta para a dupla, ok? Tá joia, professores? E aí, a pergunta, lembrando que nessa fase, as perguntas são de nível fácil e não médio. Essa sim está marcada como de nível fácil. Vamos então à pergunta, tá bom? A pergunta para os meninos de Monte Sião. O Estado brasileiro está organizado em quantos poderes? Repetindo, o Estado brasileiro está organizado em quantos poderes? Valendo o tempo. Resposta. São 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Muito completa, válida a resposta, 1 ponto. Parabéns, então, à dupla de Monte Sião, que marca mais 1 ponto. Bom, até aqui o nosso placar está assim: a cidade de Três Pontas com 2 pontos, São Lourenço 3 pontos, Três Corações está empatada com São Lourenço com 3 pontos. Monte Sião marca 2,5 pontos. E agora nós vamos para a última pergunta desta rodada, que é para a cidade de Machado.
Atenção, então, aos estudantes de Machado. A pergunta é: os municípios têm que destinar qual porcentagem dos impostos arrecadados para o Fundeb? Repetindo, os municípios têm que destinar qual porcentagem dos impostos arrecadados para o Fundeb? Valendo o tempo. Resposta. 10%. Resposta incorreta. O correto seria 20%. Bom, então, infelizmente, a dupla de Machado não pontuou nesta rodada. Desta forma, o nosso placar terminou assim. A cidade de São Lourenço e a cidade de Três Corações estão empatadas com 3 pontos cada. Como as regras que vocês já conhecem, os professores também, os representantes das cidades, nós vamos agora para a fase do mata-mata. Nós faremos agora, então, um breve intervalo para que vocês conheçam as regras e para que nós possamos fazer o sorteio da ordem das perguntas entre as cidades entre as cidades de São Lourenço e Três Corações. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com a Gincana Regional do Saber. Olá, nós voltamos agora com a Gincana Regional do Saber. Chegamos agora na fase do mata-mata. Nós tivemos no primeiro bloco as cidades de São Lourenço e Três Corações que fizeram 3 pontos. A cidade de Monte Sião estava com 2,5 pontos até ali, mas entrou com recurso. Então, doutor Henrique, por gentileza, eu gostaria que o senhor explicasse por que o recurso da cidade de Monte Sião foi acatado. A pergunta era para onde vai o dinheiro arrecadado com os tributos. A resposta inteiramente correta era para os cofres públicos. Porém, e a resposta dada é ao governo. Nós analisamos que há uma coerência em dizer que é para o governo, uma vez que toda verba arrecadada com o tributo, ele volta para o ente maior, né? Então, nós reconsideramos a questão e atribuímos o ponto todo à cidade de Monte Sião. Sendo assim, então estão empatados com 3 pontos. São Lourenço, Três Corações e Monte Sião. Nós vamos então para as perguntas na fase do mata-mata. Lembrando que agora as perguntas são consideradas apenas 100% certas. Aquelas que estiverem mais ou menos certas são consideradas como erradas. Tá joia? As perguntas, a resposta foi definida por ordem de sorteio, ficando como a primeira dupla São Lourenço, a segunda dupla Três Corações e a terceira dupla Monte Sião. Vocês já conhecem as regras, mas só para lembrar, nós vamos fazer a pergunta, repetir e dar 20 segundos. A primeira dupla tem o direito à resposta. Caso ela não saiba, passa para a segunda dupla, que se também não souber, passa para a terceira dupla. Caso saiba, vai fazer a resposta e, estando correta, marca 1 ponto e nós vamos fazer a pergunta para as próximas duplas e assim a gente segue até saber quem marcou mais pontos, ok? Nessa fase, as perguntas são de nível médio. Lembrando que todas as perguntas foram redigidas pelos alunos do mestrado da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Vamos então à primeira pergunta, que está sendo sorteada agora pelo representante da cidade de Monte Sião.
A pergunta vai para a dupla de São Lourenço. A pergunta é: a iniciativa popular é um projeto de lei apresentado pela sociedade contendo a assinatura de 1% do eleitorado nacional, distribuído por um número mínimo de estados. Quantos estados são necessários para tanto? Repetindo, a iniciativa popular é um projeto de lei apresentado pela sociedade contendo a assinatura de 1% do eleitorado nacional, distribuído por um número mínimo de estados. Quantos estados são necessários para tanto? Valendo! Vocês sabem a resposta? Podem responder. O número mínimo é de 5 estados. Resposta válida. Parabéns, então, a dupla de São Lourenço marca 1 ponto na fase do mata-mata. Vamos, então, para mais uma pergunta. Desta vez vai ser feita para a cidade de Três Corações. Tá difícil. Atenção, então, a dupla de Três Corações. A pergunta é: os conselheiros membros do Conselho Nacional de Justiça são nomeados pelo presidente da República para o exercício de mandato que dura quantos anos? Repetindo, os conselheiros membros do Conselho Nacional de Justiça são nomeados pelo presidente da República para o exercício de um mandato que dura quantos anos? Tempo. Vocês sabem a resposta? 4 anos? Doutor Henrique, nós vamos ter a resposta daqui a pouco, porque a resposta está errada. Nós vamos passar para a próxima dupla, correto? A resposta é inválida. Inválida, né, doutor Henrique? Então, a próxima dupla tem direito de responder. A dupla da cidade de Monte Sião. Vocês têm direito a responder. Vocês sabem a resposta? São 8 anos. Doutor Henrique? Resposta inválida. 2 anos. Bom, a resposta estava inválida. Desta forma, então, a cidade de São Lourenço fez 1 ponto no mata-mata e a cidade de Três Corações e Monte Sião não fizeram ponto no mata-mata. Bom, sendo assim, então, na fase do mata-mata, ganha quem marca ponto. A cidade de São Lourenço é a vencedora da rodada de hoje, que é o 4º dia da fase eliminatória da Gincana Regional do Saber. Bom, nós convidamos, então, para que venham à frente os alunos representantes da cidade de Três Corações, juntamente com o professor da cidade de Três Corações, o professor orientador. Nós convidamos também os alunos da cidade de Monte Sião, juntamente com o professor orientador da cidade de Monte Sião. Convidamos os alunos da cidade de Machado, junto com o professor orientador da cidade de Machado. Convidamos também os alunos de Três Pontas, juntamente com o professor orientador da cidade de Três Pontas. Caramba. Para de chorar. Nós convidamos os representantes das cidades para que façam a entrega das medalhas aos alunos participantes e aos professores orientadores.
Recebemos então o representante da cidade de Três Pontas. E para a entrega da medalha da cidade de Monte Sião, convidamos o representante da Faculdade de Direito, Dr. Henrique, a cidade de Monte Sião, que traz como professor orientador e representante o assessor Lucas Dias Medal. E agora nós convidamos para que venham à frente os estudantes da cidade campeã de hoje, a cidade de São Lourenço. Recebemos o João Pedro Silva Ribeiro e a Júlia Maciel Arantes, com a professora orientadora Monize Guimarães. Convidamos para que também venham à frente o representante da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Dr. Henrique, e a representante da cidade de São Lourenço, para que juntos recebam o aplauso e o agradecimento de todos. A Câmara Municipal de Pouso Alegre parabeniza todos os participantes de hoje, especialmente a cidade de São Lourenço, que é a campeã. Lembrando que no dia 12 de novembro é a grande final, que vocês já estão classificados, tá bom? Nós voltamos amanhã com mais uma gincana regional do saber. Amanhã que é o último dia da fase eliminatória. Lembrando que na gincana regional do saber, todos ganham, porque o mais importante é o conhecimento. Boa tarde!